Professor André Luiz, um ortodoxo que é amigo dos católicos romanos, que desapreciam o meu canal, fez um vídeo resposta, na verdade um react, ao meu vídeo que eu fiz criticando o Rasta por desdenhar do protestantismo, chamando os Estados Unidos de país maçom. E hoje chegou o momento de eu reagir. Eu fiquei bastante curioso, eu vi que o professor André Luiz fez um vídeo longo aí, e como esse assunto me interessa, eu não vou deixar de fazer um react. Eu gostaria de, desde já, pedir desculpas a vocês que gostam de assistir o vídeo na velocidade 2, porque eu coloquei aqui a fala dele na velocidade mais rápida. Por quê? Porque a gente precisa ser o mais produtivo possível aqui no React. Então eu coloquei uma velocidade um pouco mais alta, talvez afete aqueles que gostam de ouvir na velocidade 2, mas é porque assim eu consigo cobrir melhor os argumentos dele. Provavelmente eu não vou conseguir reagir ao vídeo inteiro, mas vou tentar reagir ao máximo possível. Eu vou vendo o teor dos argumentos dele e respondendo. Se você gosta de apologética, gosta de reconstrucionismo, gosta de pós-milenismo, ou pelo menos tem interesse nessas áreas, você tem interesse em aprender isso que eu tenho difundido no meu canal, existe a comunidade Filhos de Sacar, uma comunidade fechada de conteúdo continuado. Você acessa a plataforma e a partir dessa plataforma você tem aulas, né, interações comigo em que você aprende o conteúdo do meu canal, você aprende a fazer apologética dentro das linhas, das correntes que eu sigo aqui. E o link está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado aqui na página. Então, tendo interesse, não deixe de entrar na comunidade, lá você vai aprender muito. Sem mais delongas, peço que você, que não pode ainda fazer parte da comunidade, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e vamos dar o play. Olá para todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo do canal do André Luiz. Hoje eu vou reagir a mais uma publicação do Gabriel Enes, do canal Rush Ban Brasil. O Gabriel Enes tem temáticas muito interessantes no canal deles, e uma delas é sobre a relação entre a religião e a civilização. O Gabriel Enes era partidário de uma ideia de que o cristianismo ele tem que enculturar nações, ou seja, de que o cristianismo tem de organizar as nações de acordo com seus princípios. O Gabriel Enes ele reivindica o reinado social de Cristo de determinada maneira. Ele reivindica que a sociedade seja organizada de acordo com os valores e a cosmovisão cristã. E nesse vídeo, especificamente, ele está reagindo a um trecho de uma live do Rasta. Rasta, católico romano, e ex-discípulo do Olavo de Carvalho, estava fazendo uma live quando foi feito um comentário provocador. Provocaram o Rasta dizendo, você é católico romano, está falando mal do protestantismo, mas na verdade você foi morar nos Estados Unidos, que são um país protestante. O Rasta ele vai responder essa provocação dizendo o seguinte, os Estados Unidos não são um país protestante, são um país maçônico, um país formado pela maçonaria. O Gabriel Enes, que é calvinista e presbiteriano, vai discordar dessa resposta do Rasta. Na verdade, ele vai achar essa resposta do Rasta um absurdo. Para ele, os Estados Unidos não são um país maçônico, mas uma nação protestante. Mais do que isso, os Estados Unidos seriam uma nação protestante exemplar, um exemplo bem-sucedido daquilo que o protestantismo tem para oferecer à civilização humana. Aqui ele já está fazendo uma representação um pouco inadequada do que eu expus. Eu concordo que os Estados Unidos são uma nação protestante, sim, o que não implica que a maçonaria não tenha tido lugar lá. Eu explico isso. A presença maçônica é algo inquestionável nos Estados Unidos, mas também é algo inquestionável no Brasil e é inquestionável em muitas nações ocidentais, se não todas. Mas a presença da maçonaria por si só não é capaz de dizer que a cultura maçônica influenciou uma nação de tal maneira que ela tenha uma ética a ter resultados palpáveis em todo o entendimento que a nação tem sobre trabalho, sobre ética, sobre acumulação de capital, por exemplo, a tese de Weber. Então, a maçonaria ela influencia o destino de nações? Influencia, e aqui ninguém está negando isso. Mas o ponto é que a influência que a maçonaria tem sobre a população, pelo menos nos séculos anteriores ao século XX, é uma influência menor do que a religião. Quando nós vivíamos num contexto de cristandade, a religião cristã tinha uma influência muito maior sobre a civilização do que esses grupos esotéricos ou essas sociedades discretas. Eu nem considero a maçonaria uma sociedade secreta, mas uma sociedade discreta, porque a gente sabe que existe, tem uma influência, tem algum grau de capacidade de mudar uma sociedade, seja colocando governantes ou estabelecendo pautas, mas isso não se tornou predominante nos Estados Unidos senão a partir do século XX. O que eu sustento é que a secularização dos Estados Unidos ocorreu a partir do século XX. Significa que antes não tinha maçonaria lá? Não, mas que você não consegue rastrear a influência da maçonaria nos Estados Unidos de tal maneira a mover a ética do povo.
Então, aqui eu já vejo que ele comete uma imprecisão em analisar meu pensamento. De fato, uma coisa é fato. Eu admito que os Estados Unidos são uma nação protestante exemplar. Mas agora, isso não significa que não se pode admitir que a maçonaria tenha tido presença lá. Mas vamos ver o que ele vai falar adiante. A esse react do Gabriel Enes sobre a live do Rasta e fazer alguns comentários sobre esse tema, que é um tema extremamente interessante e que envolve várias questões históricas, antropológicas, de filosofia da religião, várias questões também teológicas sobre a relação entre religião e sociedade, e também questões instigantes, como a relação entre catolicismo romano e civilização, o surgimento da modernidade, o papel do protestantismo no surgimento da modernidade e o próprio valor, a própria valoração que alguém dá a essa modernidade. Essa modernidade é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Essa modernidade representa um avanço civilizatório? Ela reflete valores cristãos ou, na verdade, ela está na contramão dos valores cristãos e dos princípios tradicionais do cristianismo? Antes de começar, eu já peço o seu like, peço que você se inscreva no canal e vem comigo. Uma das maiores hipocrisias por parte de apologistas católicos romanos e simpatizantes do papismo em geral é o refúgio destes nos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, enquanto criticam o protestantismo e o desdém de todos os seus avanços civilizacionais. Avanços esses que são admitidos até mesmo por historiadores e intelectuais católicos romanos. Então vocês veem que o Gabriel Enes, ele considera efetivamente os Estados Unidos uma nação protestante e considera que o protestantismo, ele realizou ao longo da história um avanço civilizacional, que certamente se reflete nessa que seria supostamente a maior nação protestante do mundo. Ele considera também uma hipocrisia que o Rasta, falando mal do protestantismo, ele tem abandonado o Brasil, que é um país católico romano, e ido morar nos Estados Unidos, que seria uma nação protestante. Essas são as afirmações basilares que eu vou analisar ao longo desse react. Eu já adianto que eu considero a defesa que o Gabriel faz dessas afirmações uma defesa muito problemática. E a gente vê aí como que os católicos romanos, por meio de evasivas admiráveis, se evadem do fato de que o protestantismo ele foi uma força civilizacional. Sim, e produziu grandes nações. Diga-se de passagem, grandes nações para onde eles com frequência vão morar. E o vídeo que nós vamos reagir hoje é um vídeo do senhor Rasta, que foi um aluno do Olavo de Carvalho, que, diga-se de passagem, também saiu do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, né? Via os Estados Unidos como uma nação muito melhor que o Brasil, mas contradições são aquilo que mais qualifica os católicos romanos, né? Mas aqui a gente vai ouvir um pouco os argumentos do Rasta para ter deixado o Brasil e ido morar nos Estados Unidos e como que isso não seria uma contradição com o discurso dele. Bom, eu gostaria de pontuar que não necessariamente uma pessoa vai morar em outro país por considerar esse país melhor do que o seu, né? Eu nem sei se o Gabriel Enes acredita efetivamente nisso, mas essa seria uma observação simplista. Uma pessoa pode deixar o seu país para morar em outro, não porque ela considere o seu país inferior, no geral, em absoluto, ao país para onde ela está indo, mas porque, circunstancialmente, e em determinados aspectos que naquele momento são importantes para ela, aquele país é melhor, é um destino melhor. Mas não porque, no geral, em absoluto, em todos os aspectos, aquele país seja necessariamente, essencialmente, substancialmente melhor do que o seu. Você pode migrar para outro país porque no seu, circunstancialmente, você pode estar sendo perseguido politicamente, ou porque o seu país está passando por problemas econômicos muito graves que infelizmente, te fazem migrar. Mas isso não significa que você tenha uma avaliação assim, ó, meu país é uma porcaria, aquele sim que é bom, e eu vou para ele por causa disso. Isso vamos dizer, uma simplificação de questões que são muito complexas. Veja bem, professor André Luiz, qual que é o problema do que o Rasta fez? O Rasta, ele pode muito bem ter saído do Brasil para ir para os Estados Unidos porque lá ele tem mais liberdade. Isso é algo compreensível. Mas ele saiu do Brasil para os Estados Unidos para ter mais liberdade. E ele desdenha do protestantismo, que foi fundamental para a criação dessa liberdade. Então, eu vejo uma hipocrisia, sim, da parte do senhor Rasta. Porque existem muitos países católicos romanos melhores do que o Brasil. Agora, qual que é a questão do Rasta? O Rasta, ele é uma pessoa que ele saiu do Brasil, ele foi para os Estados Unidos, ele foi bem recebido por evangélicos lá, inclusive ele mesmo admite, e ele despreza o protestantismo. Despreza o protestantismo e ele atribui os méritos da nação americana à maçonaria, ao humanismo, a coisas que não o protestantismo. Isso é reprovável, tá? Se eu, em algum dia, sair do Brasil para ir para um país católico romano e eu ver algum elemento da cultura católica romana boa, eu não teria dificuldade de reconhecer, embora eu não seja um apreciador da cultura católica romana. Eu, diga-se de passagem, muitas vezes aqui no meu canal, já reconheci, como o Urasduni, que a Igreja Católica Romana combateu o humanismo. Existiram papas que combateram o humanismo. Isso significa que eu concordo com o papado? Não, mas é uma questão de honestidade. O Rasta, ele não é honesto. Assim como Olavo de Carvalho não foi honesto, e esses papistas de internet não são honestos, porque eles vão para os Estados Unidos, entendem os Estados Unidos como uma nação melhor do que o Brasil, sendo que as condições que tornaram os Estados Unidos a nação que são se devem especialmente ao protestantismo. E eu vou defender isso. Eu sei que você vai atacar, você vai fazer críticas, mas eu vou mostrar aqui que a maior parte das críticas, salvo você utilizar algo que eu não ouvi, são impróprias e baseadas em imprecisões. Engraçado que Rasta foi morar em um país protestante. Não sou católica, respeito muito toda a história, mas esse papo só separa os cristãos. Tipo, engraçado que Rasta foi morar em um país protestante. Os Estados Unidos é um país protestante? Ou ele é um país maçônico? Né? Eu sou bonito.
Eu fui lá no Washington, eu subi naquele palitinho que tem ali no Washington, e eu entrei no elevador por dentro. Aí tinha vários adesivos, não, né? A gente fudeu, tinha várias plaquinhas da galera que financiou as paradas lá, tá ligado? Só tinha rolê dos maçons. E não, a galera acha que porque tinha puritano nos Estados Unidos, tem muitos puritanos ingleses que fato vieram pra cá, tá ligado? Então pronto, é um país protestante. Não, meu irmão, os Estados Unidos é uma seita que proporciona e protege o surgimento de outras seitas. Há muitos erros aí na fala do Rasta. O Rasta, ele entende que por ter existido grupos esotéricos e sociedades como a maçonaria, que eu sequer vou chamar de sociedade secreta, eu entendo a maçonaria mais corretamente como uma sociedade discreta, visto que todo mundo sabe que ela existe. Existe uma declaração formal do que a maçonaria acredita. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre a maçonaria, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira entender a minha opinião sobre a maçonaria. E ninguém nega que a maçonaria, ela desde muito cedo estava nos Estados Unidos. Agora, qual foi a influência da maçonaria na cultura americana, Rasta? Você consegue me determinar que tudo que os Estados Unidos produziram se deu devido à maçonaria? Não. Inclusive, existe um historiador muito famoso, que foi publicado pela Vida Editorial, chamado Owen Rosenstock Hussey, que ele faz uma autópsia do homem ocidental. E ele vai falar da história da França, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos, e como ele descreve a nação americana, como uma nação que ela teve uma influência protestante real. Nos Estados Unidos você tem uma continuidade da cristandade. Você tem várias igrejas, ou seja, as igrejas eram descentralizadas, mas o cristianismo era algo hegemônico. Você consegue olhar para a cultura americana e apontar traços do cristianismo protestante nela. Traços que são manifestos desde dos primeiros séculos da colonização. O que você não vai ver em relação à maçonaria. Eu acho que se o Rasta estiver falando aquilo que o Gabriel Enes está dizendo que ele está falando, ou seja, que a maçonaria permeou a cultura americana com seus princípios, com seus ensinamentos secretos, com seu esoterismo, com suas doutrinas ocultistas, eu acho que o Gabriel Enes está certo e o Rasta errado. Ou seja, os Estados Unidos não são, nesse sentido, um país maçônico, tá? Na verdade, mas eu acho que o Rasta não está dizendo isso. Na verdade, eu acho que o Rasta está reproduzindo a visão desse livro aqui. O Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho, tá? É um livro do Olavo de Carvalho dos anos 90. É uma época em que o Olavo de Carvalho ainda não tinha se transformado em um neocon histérico, não tinha se mudado para os Estados Unidos, para a Virgínia, e se tornado um neocon fanático, né? Um adepto aí do unilateralismo de George Bush Filho, etc. Esse livro é de um período em que o Olavo de Carvalho ainda posava e se expressava como um católico conservador. E um dos elementos, uma das teses que ele defende nesse livro, é que os Estados Unidos são uma nova expressão do ideal ocidental de império. Seria um César redivivo, uma reedição do Império Romano. E nessa reedição do Império Romano, as elites dos Estados Unidos, as aristocracias, as oligarquias que comandam as instituições, o Estado e a política norte-americana, veja que a gente está falando de elites e não de cultura popular, essas elites teriam a sua imaginação, seus valores formatados por uma religião, por uma religiosidade pagã, que ele descreve como maçônica. Então, eu acho que é nesse sentido que o Rasta está falando que os Estados Unidos são um país maçônico. Eu não vou defender essa tese do Olavo de Carvalho. Eu acho esse livro bastante interessante, tem ideias bastante curiosas, boas para se refletir, mas eu discordo da maior parte do que o Olavo de Carvalho diz aqui. Então, não vou necessariamente defender essa tese. Mas eu acho... Queria só fazer um comentário aqui sobre o Jardim das Aflições. Eu acho que essa pontuação do professor André Luiz foi muito boa. De fato, o argumento que o Rasta usa tem muita similaridade com o argumento que o professor Olavo de Carvalho utiliza no livro Jardim das Aflições. Eu já li esse livro, já faz muitos anos, mais de 10 anos que eu li esse livro, então eu não lembro com precisão tudo que o Olavo falou, mas, de fato, nos últimos capítulos, ou, salvo engano, no último capítulo, o Olavo ele faz críticas severas aos Estados Unidos. Mas um detalhe é que ele se retratou dessas críticas. Eu acredito, tá? Aí é uma suposição, que uma das razões pelas quais ele se retratou de algumas dessas críticas de que os Estados Unidos são um país movido por ideais maçônicos foi porque ele leu o Owen Rosenstock Hussey. Ele fala em algumas entrevistas, em algumas ocasiões, que foi porque ele teve contato com o movimento conservador americano. Mas eu acho que o Olavo, sendo um intelectual, apesar das inúmeras críticas que eu tenho a ele, eu sou um grande crítico do Olavo de Carvalho, isso não seria suficiente para ele abandonar essa perspectiva negativa sobre os Estados Unidos. Então, eu acho que a leitura do Owen Rosenstock Hussey foi o que levou o Olavo a se desprender dessa interpretação pobre, né, essa interpretação problemática. E o Olavo de Carvalho tinha como referenciais teóricos cientistas políticos e intelectuais como o Eric Wegelin. O Eric Wegelin é um autor aí problemático. Eu discordo de muito do que o Eric Wegelin falou, posso vir a falar isso em outra ocasião, então só aqui abrindo parênteses. Vou ver o que ele vai falar sobre o Jardim das Aflições. Acho que existe um ponto que está sendo, vamos dizer assim, negligenciado pela argumentação do Gabriel Enes, em que é permissível dizer que os Estados Unidos são, sim, um país maçônico, entre aspas. Veja bem, o papel da maçonaria nos Estados Unidos e na Europa do século XVIII e XIX não foi exatamente o de permear a cultura popular com valores esotéricos. O papel da maçonaria foi a de ser um centro difusor de ideias liberais e iluministas. A maçonaria era um palco de encontro de elites sociais e depois de elites políticas, que eram embebidas em seus rituais, em seus encontros, em suas conversas, em seus debates, por ideias iluministas, por ideias liberais, e compunham agendas para propagar essas ideias iluministas e liberais pela sociedade. Então, a função da maçonaria e de ordens paramaçônicas, ordens que, sem ser maçônicas, imitavam a estrutura, a organização e os objetivos da maçonaria. Então, existe a maçonaria e existem organizações paramaçônicas, similares à maçonaria. Então, a função desse tipo de organização no Ocidente foi a de realmente criar um espaço de socialização, de reconhecimento
de debate e de articulação de um tipo de elite intelectual, social e política que vai revolucionar a sociedade em que eles se encontram, certo? Então, grande parte das instituições norte-americanas, grande parte não, as instituições norte-americanas, a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração de Independência, a formação do Estado americano, deve muito mais a essa difusão de ideias originada na maçonaria do que necessariamente a cultura protestante. O Gabriel, ele está correto quando ele diz que a cultura... Só vou avaliando a fala dele por etapas, né? Primeiramente, assim, eu concordo com o que ele falou sobre os Estados Unidos terem uma influência maçônica. Eu não chamaria de país maçônico, mas eu entendi que ele botou entre aspas, então ele teve uma cautela que o Rasta dificilmente teria. Os Estados Unidos foram influenciados sim pela maçonaria, assim como ele bem salientou, aconteceu com toda a Europa. A maçonaria ela não teve uma força sobre a população. Só que, professor André Luiz, a gente precisa limitar o escopo da minha questão com o Rasta, porque o Rasta ele fez uma confusão enorme, reproduziu uma concepção que o Olavo de Carvalho traz no Jardim das Aflições, que ele mesmo abandonou, embora nos seus últimos dias de vida ele ainda tenha feito uma outra crítica irracional ao protestantismo. Inclusive eu tenho vídeos de crítica ao Olavo de Carvalho aqui no meu canal, que eu não vou repetir aqui para não me alongar, porque esse react já tende a ser bastante longo. Mas o ponto de divergência minha com Rasta não é que a maçonaria não teve influência, porque isso aí eu estou contigo. Ela teve influência e ela influenciou elites e, inclusive, a forma como alguns países vieram a se organizar até politicamente, como aconteceu com os Estados Unidos desde a Constituição Americana. A gente vai falar mais à frente sobre a Constituição Americana. Eu estou gostando bastante desse react, que a gente está entrando em vários temas interessantes. Mas agora, mesmo com a maçonaria tendo uma presença muito forte em todo o Ocidente, o que envolve os Estados Unidos, a secularização propriamente dita nos Estados Unidos, eu vou sustentar que ela aconteceu de maneira tardia. Eu não nego que ela tenha acontecido. Mas por que ela aconteceu de maneira tardia nos Estados Unidos? Por conta da cultura protestante. Então, o professor André Luiz reconheceu que a maçonaria ela não tem influência sobre a religião popular. E a religião popular é uma força esmagadora. Sociólogos costumam debater sobre qual que é qual que é a força que mais move a sociedade. Algumas pessoas vão dizer que a cultura ela é movida mais de cima para baixo. Outros vão dizer que é mais de baixo para cima. E embora eu não negue que a influência sobre o que é uma nação exista de cima para baixo, que é o que acontece até hoje. Nós temos elites globalistas que têm pautas, que procuram instrumentalizar nações para fins escusos, para fins anticristãos. Mas nós temos também os povos, as nações, que são compostas de pessoas, de milhões, de bilhões de pessoas. Então eu acredito que a religião popular, ela no fim das contas, ela tem um poder maior. Pelo menos foi o que aconteceu durante boa parte da história da humanidade. E ainda acontece hoje. Né? Ainda acontece hoje, embora hoje você possa ver uma mudança, por quê? Porque o cristianismo foi enfraquecido enquanto poder cultural. A gente ainda tem 2 bilhões de cristãos no mundo, mas no Ocidente inteiro, o cristianismo, seja protestante, seja católico, ele se enfraqueceu enquanto poder cultural. E isso ocorre na população. Então, boa parte da população hoje é cristã, mas não é consistentemente cristã. Então, isso nos torna mais vulneráveis e dá a entender que hoje o poder ele acontece muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Mas não é assim que se dá. A cultura, ela tem como força fundamental aquilo que a maior parte das pessoas acredita e que move a cosmovisão da maior parte das pessoas. Então, se você tem uma sociedade que a maior parte das pessoas é cristã, tem uma cosmovisão cristã, ainda que as elites tenham envolvimento com esoterismo, com maçonaria, com tudo de ruim, essa nação vai permanecer sendo cristã. E eu vou dar um exemplo. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do React, certamente. Mas se você pega Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln não era um cristão confessional. Ninguém em sã consciência vai dizer que Lincoln era um protestante confessional, era um protestante que defende algo como eu defendo. Mas o Abraham Lincoln, ele exerceu a sua atividade política muito influenciado por princípios cristãos protestantes. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro do Dr. Andrew Sandlin chamado Deus Define o que é Real.
que ele reproduz um discurso do Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, ele convoca a nação para um jejum nacional. Um jejum nacional citando aquele texto famoso de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um homem humanista falando isso. O que leva um humanista, muito provavelmente relacionado a círculos com essa mentalidade esotérica, falar um negócio desse? É uma cultura cristã. Então nós podemos dizer que a cultura cristã dos Estados Unidos, ela prevaleceu até mesmo sobre essa influência maçônica aí. Então esse é o meu ponto. Eu fiz um contraste entre o Brasil, que durante séculos teve uma cultura católica romana, que enfraqueceu essa nação, fez essa nação ser o que ela é em muitos aspectos. A gente não pode botar tudo na cota de Roma, mas também a gente não pode negar a responsabilidade de Roma em nós temos o país que nós temos. Ao mesmo tempo que eu reconheci a influência protestante sobre os Estados Unidos. É simples assim. Agora, essa questão da influência de elites ocultas, da maçonaria, eu admito isso. Inclusive, eu já fiz live aqui no canal. Eu fiz uma live com o professor Aramis de Barros só para falar sobre sociedade secreta. Se os irmãos quiserem, os irmãos podem conferir. Mas vamos seguir, que a gente ainda tem bastante coisa para falar. Popular norte-americana era formada entre os séculos XVII e XIX por um protestantismo histórico e tradicional. O que eu estou chamando aqui de protestantismo histórico e tradicional? É o puritanismo calvinista, é o pietismo quaker, a igreja episcopal. Então, esse protestantismo histórico, ele realmente vai modelar o imaginário, a sociabilidade norte-americana e vai se tornar hegemônico nos Estados Unidos, pelo menos até o início do século XX. E vai, vamos dizer assim, permear a cultura americana, vai permear os valores norte-americanos e a maneira como o norte-americano mainstream, o norte-americano comum, vê o mundo. Mas essa não é a única, vamos dizer assim, força modeladora e formadora dos Estados Unidos. A gente não pode minimizar o papel das instituições, do arcabouço jurídico. A gente não pode minimizar o papel das elites na formação de uma nação. Uma nação, ela não é formada apenas pela cultura popular que permeia o imaginário e os valores de sua população. Uma nação ela é formada também, ela é influenciada e formada, principalmente em sua esfera mais pública, pelas instituições, pelos valores e princípios que informam suas instituições, pela legislação, pelo arcabouço jurídico que modela as relações públicas de seus cidadãos. E essas instituições, esses valores institucionais, esse arcabouço jurídico nos Estados Unidos, nasce a partir da ação de elites que se organizavam a partir da maçonaria e de outras organizações similares, que eram difusoras de ideias iluministas e liberais. Então, acho que a gente pode continuar a partir daqui. O Gabriel Enes está correto em dado aspecto da questão, mas o Racha está correto em outro aspecto da questão. Você olha, eu entendo da seguinte maneira. Isso que ele falou que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em todo o Ocidente. Então, não é algo que dá nenhuma força para o argumento do Rasta. Porque o Rasta simplesmente jogou e colocou tudo que os Estados tudo o que os Estados Unidos são em matéria de positivo em cima dessas elites ocultas, especialmente a maçonaria. E o que o André Luiz está fazendo é outra coisa. Ele está reconhecendo que teve influência protestante, falando, mas há influência maçônica também. O que eu disse? Eu disse que existiu a influência protestante que sobrepuja, durante muito tempo, a influência maçônica e dessas elites ocultas. Eu não sei se ele vai concordar comigo. Provavelmente ele vai discordar. Mas uma coisa é fato. O protestantismo, e nós vamos falar isso mais à frente, ele produziu uma mentalidade que permitiu que os Estados Unidos tivessem a liberdade que hoje ele tem. O que nós não podemos defender é que o tipo de liberdade, inclusive civil, que os Estados Unidos têm, se dão devido à maçonaria. A gente vai falar isso mais à frente. A maçonaria, ela tem outros objetivos. Ela tem uma outra concepção da ética que regula uma sociedade. Até porque a maçonaria ela não está preocupada com a população. Ela está preocupada com elites. É aquela distinção entre esoterismo e exoterismo. O que a maçonaria ensina? Ela ensina entre os seus membros. Agora, o que o protestantismo ensina? Ele ensina para nações inteiras. Então, você tem a ética de uma população inteira sendo influenciada, sendo alimentada de uma cosmovisão protestante, da palavra de Deus, de um modo de pensar, um modo de agir. E quando eu digo modo de pensar, é um modo de pensar família, um modo de pensar o Estado, um modo de pensar a ciência, todos influenciados pelo protestantismo. Então, a influência protestante, nós podemos dizer que ela foi esmagadora. E ela é negligenciada pelo senhor Rasta por pura conveniência. O Rasta é um sujeito que eu não sei
como as pessoas levam a sério, assim, sendo franco. Né? O professor André Luiz, eu vejo que eu tenho minhas divergências com ele, mas ele tem todo o cuidado na hora de argumentar. Agora, o Rasta, meu Deus, ele simplesmente chegou diante de uma pergunta e falou: Estados Unidos é protestante? Qual é a maçã? E ele, a seguir, ele até vai dizer que a Noruega é sim um país protestante, mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é maçã. Você vê, né, como aqui é o nível do argumento dos caras. Né? Eles vão tentar de tudo desmerecer o legado protestante. É esse aqui é o meu ponto. Se o Raster reconhecesse, não, estou num país protestante, isso foi garantido pelo protestantismo, eu odeio o protestantismo, mas ok, mas ele não fez isso. Ele desdenhou do protestantismo. Por razões irracionais, como muitos papistas fazem. Muitos papistas vão fazer um esforço de mostrar que o que é bom é da Igreja de Roma, o que é ruim é do protestantismo. Isso é uma coisa temerária. É uma coisa completamente enviesada. Não é o que o professor André Luiz faz, mas eu já vi algumas pessoas falarem o seguinte: os Estados Unidos, o que eles têm de bom vieram da Igreja Católica. Veio da Igreja Católica. Olha que coisa absurda. Já vi gente dizer que o catolicismo romano ele teve uma força sobre os Estados Unidos. Isso é tão absurdo que não somente o catolicismo romano não teve uma influência sobre os Estados Unidos, como, de fato, católicos romanos dos Estados Unidos são, em sua maioria, protestantes culturais. Esse é um ponto que eu vejo todo mundo desconsiderando quando faz essas análises, né, em cima de sociologia e religião, seja atacando, seja corroborando com a tese de Weber. As pessoas acham que é assim, tem muito protestante, então o país vai ser bom. Tem pouco protestante, o país vai ser ruim. A tese de Weber não é essa. A tese de Weber ela vai discutir justamente a ética que norteia as pessoas. Você pode ter um protestante nominal com uma ética protestante. Você pode ter um católico com uma ética protestante. E vice-versa. Aqui no Brasil tem muitos protestantes que eles têm uma ética católica. Eles vivem muito parecido com o que um católico vive, em matéria de ética de trabalho, em visão de qual que é o ideal de vida. Então é isso que mais importa. E é isso que é mais constitutivo do que é uma nação. A estrutura jurídica importa. Eu não estou falando que ela não importa. Eu sou um reconstrucionista. Eu acredito na restauração e até na edificação de nações cristãs. E a nação cristã ela vai ter todas as suas instituições permeadas pelo cristianismo. Então não entenda que eu estou desdenhando das instituições, mas eu estou colocando a influência das instituições como menor do que a ética de um povo. Os Estados Unidos se articularam enquanto nação. É uma nação descentralizada. Você tem um Estado descentralizado em que o governo civil local é muito mais importante do que o governo civil estadual e federal. Claro que com o tempo isso foi mudando, a partir do século XX, especialmente, mas isso vem muito do modelo presbiteriano do governo de igreja. João Calvino foi talvez a maior influência sobre o que seria a nação americana. Certamente que não. É uma leitura que o Gabriel Enes está fazendo do federalismo norte-americano, mas eu acho que esse federalismo ele nasce muito mais da diversidade que existia entre as 13 colônias. As 13 colônias eram realmente muito diferentes entre si e elas se unem com um propósito em comum, combater a Inglaterra e se tornar independente, certo? Então, com esse propósito em comum, elas se unem nos congressos continentais e vão tentar encontrar, vamos dizer assim, uma medida constitucional que compreenda essa diversidade. E essa medida constitucional vai ser encontrada no federalismo norte-americano. Mas desde sua origem existem tendências, existem forças que defendem, vamos dizer assim, um fortalecimento do poder central nos Estados Unidos. Um fortalecimento que vai acontecer de uma maneira relativamente rápida. Já na Guerra de Secessão, você tem forças centralizadoras que vão criar cada vez mais, vamos dizer assim, um poder maior para a união dentro dos Estados Unidos. Tá? Então, o federalismo norte-americano não me parece nascer tanto assim de um modelo presbiteriano de igreja, mas do pragmatismo dos Founding Fathers de encontrarem, vamos dizer assim, um modelo que unisse aquelas colônias tão diferentes contra um inimigo comum. E se Calvino ele foi a influência mais importante na cultura popular norte-americana, no imaginário e nos valores desse cidadão comum norte-americano, a verdade é que as instituições, o arcabouço jurídico norte-americano, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados, reflete muito mais outro João, que é o John Locke. O protestantismo ele deixou um legado. Ele falou uma coisa muito interessante aí, na bem da verdade. O federalismo americano ele teve uma influência, sim, na maneira como os Estados Unidos da América se articulam a partir da Revolução Americana. Então, eu concordo com o que ele diz a respeito da Revolução Americana. Veja bem, pessoal, isso aqui é um ponto muito interessante. Quando eu falei que João Calvino é a maior influência do que seria os Estados Unidos, vou explicar melhor o que eu falei. Eu estava me referindo especificamente à cultura do povo americano. O professor André Luiz trouxe à tona a questão da articulação jurídica da nação. E no que toca à articulação jurídica da nação após a Revolução Americana, eu não tenho nenhuma divergência com o que ele falou. Eu acho que ele está correto, tá? Eu acho que o fato de você ter colônias muito diferentes e você ter a necessidade de uma unidade
né, articulada por uma Constituição, teve como uma... E se deu devido a um pragmatismo mesmo dos Founding Fathers. Eu não nego isso. E não nego a influência do John Locke. Só que quando que a influência do John Locke foi chegar? Depois que a influência de João Calvino já havia chegado via os puritanos. Todos os puritanos eram calvinistas? Alguém poderia fazer essa crítica à minha argumentação? Não. Mas o que era o puritanismo? Algumas pessoas elas não entendem o que é o puritanismo. O puritanismo não é uma religião. É um movimento muito heterogêneo, diga-se de passagem. Havia várias perspectivas teológicas no puritanismo. Mas ele, enquanto um todo, bebeu de João Calvino. Por quê? Porque qual que era o grande conflito dos puritanos? A reforma anglicana. A reforma anglicana foi vista pelos puritanos como uma reforma pela metade. Porque qual que era o ideal de reforma que os puritanos tinham? Era a Genebra de Calvino. Inclusive, quem é considerado o pai do puritanismo? John Knox. John Knox era um calvinista, é o pai do presbiterianismo escocês. Eu sou um presbiteriano. E essa influência que trouxe um descontentamento com a igreja anglicana, com uma igreja que não havia sido suficientemente reformada, permeou toda a mentalidade dos puritanos. E os puritanos eles chegaram nos Estados Unidos antes de John Locke, professor André Luiz. Então, o meu ponto é esse. Ao dizer que João Calvino é a maior influência dos Estados Unidos, eu estou falando na cultura. Quem que chegou primeiro nos Estados Unidos? Foi o puritanismo. Então, você, na cultura, tinha esses valores muito mais consolidados, muito mais robustos do que os valores do iluminismo. Quando que os valores do iluminismo vão chegar com força nos Estados Unidos, vão secularizar efetivamente aquela nação? Hoje eu olho para os Estados Unidos e eu reconheço como uma nação historicamente cristã, mas secularizada. O Brasil é uma nação secularizada. O Brasil, a meu ver, nunca foi consistentemente cristão. Né? Embora a gente possa considerar nominalmente cristão católico, o Brasil é o maior país católico do mundo. Mas você vê que a ética do Brasil é uma ética reprovável em muitos aspectos. E, embora, eu volto a dizer, não se possa atribuir tudo ao catolicismo romano, muito deve ser atribuído ao catolicismo romano, que foi séculos de hegemonia católica romana no Brasil, assim como nós tivemos séculos de hegemonia protestante nos Estados Unidos. E chega um momento que a secularização chegou. Só que não chegou só para os Estados Unidos, André Luiz. Chegou para o mundo inteiro. Né? Se você pegar a história do Brasil no século XIX, a maçonaria está em tudo. Você pode pegar autores católicos romanos, conservadores, integralistas, e eles vão falar, né, sobre como que a maçonaria ela teve presente nos Estados Unidos. Praticamente todo mundo desse pessoal aí que a Brasil Paralelo endeusa era maçom, estava envolvido com a maçonaria. Então isso aí não é uma particularidade dos Estados Unidos, não. Eu reconheço, eu volto a dizer, a fala dele não está incorreta, mas usar isso aí a favor do Rasta, minimamente a favor do Rasta, não faz sentido, porque o seu Rasta desconsidera tudo isso, ou finge que isso tudo não existe. Os Estados Unidos foram uma nação que, como todas as nações ocidentais, passaram por um processo de secularização. Mas o protestantismo foi fundamental para resistir a isso. Resistir a isso até o século XX. Aí, depois do século XX, beleza, a gente pode falar de uma nação secularizada, de uma nação que você vê os valores iluministas claramente manifestos na população, você vê a estrutura jurídica dos Estados Unidos cada vez mais centralizada. Isso é o quê? Isso são os frutos das revoluções e do iluminismo que chegou finalmente aos Estados Unidos. Deixou um legado não apenas na maneira como a sociedade se articula, mas na sua ética do trabalho, mas na sua forma de ver o mundo. O protestante tem uma maneira de ver o mundo totalmente diferente do católico romano em vários aspectos. Como, por exemplo, o protestante, entendendo que o trabalho é uma vocação, é uma forma de glorificar Deus, ele não demoniza o trabalho, não tem uma relação com o trabalho como se aquilo fosse algo penoso e algo ruim por si só. Nós entendemos que a queda tornou o trabalho mais difícil, como é descrito em Gênesis capítulo 3. Não obstante, o trabalho é uma coisa boa. Enquanto a mentalidade católica apostólica romana, a mentalidade dos católicos do Brasil é de trabalho castigo, é de vago, que é um instrumento, se não me engano, de tortura. É algo penoso. E você vê o catolicismo romano e as nações católicas romanas herdando essa ética da religião de Roma, que é uma religião que trouxe um desenvolvimento totalmente diferente para as nações onde influenciou, como o Brasil. Se eu acho. O Brasil, algo saiu, porque o Brasil faz muito ruim de se viver. Ninguém nega isso.
Bom, aqui o Gabriel está aplicando a ideia weberiana da ética do trabalho. O Weber, ele tem uma tese muito famosa. O Weber é um importantíssimo sociólogo, tá? Um dos pais da sociologia, um dos mais importantes cientistas sociais da história, se não o mais importante. Ele vai estar escrevendo uma tese muito famosa ali no iníciozinho do século XX, primeiros anos do século XX, que é sobre a ética do protestantismo e o nascimento, né, o espírito do capitalismo. Segundo Weber, determinados valores, determinada visão de mundo do protestantismo reformado, ele não se referia a todo e qualquer protestantismo, ele se referia ao protestantismo de matriz puritana e calvinista, e também um pouco ao protestantismo pietista, né? Então, algumas correntes protestantes históricas teriam uma visão de mundo, uma perspectiva que levaria à formação de uma ética do trabalho que favoreceria o surgimento e a consolidação de sociedades capitalistas. É uma tese muito famosa do Max Weber, uma tese problemática, na minha opinião, tá? E uma tese que tem de ser relativizada em diversos aspectos. Mas isso eu vou falar ao longo desse react. Eu gostaria de comentar essa afirmação do Gabriel Enes, de que ninguém nega que a vida no Brasil é horrível. Bom, eu nego, tá? Eu não acho que a vida no Brasil seja horrível. O Brasil é um país que tem diversos problemas em sua sociedade. Como outros países, como todos os países, na verdade, têm seus problemas. Daí a dizer que a vida no Brasil é uma grande porcaria por causa desses problemas, é um salto que eu, por exemplo, não dou. Eu gosto de viver no Brasil, eu acho a cultura brasileira extremamente rica e eu faço apologia à civilização brasileira, né? Eu acho que a civilização brasileira tem parâmetros que servem, inclusive, de modelo para países como os Estados Unidos da América. Mas isso a gente discute depois. Vamos lá. Vou dizer que eu discordo dele, tá, gente? Ele não entrou em detalhes do porquê que ele acha o Brasil uma nação digna de se fazer apologia. Eu não penso assim. Eu sou um crítico do Brasil, não nego, né, que eu sou brasileiro, eu sou influenciado pelo Brasil. Não sou uma pessoa que quer o mal do Brasil, mas realmente eu vejo que, enquanto civilização, o Brasil é uma nação que tem muito mais ponto negativo do que ponto positivo. E eu acho os Estados Unidos uma nação muito superior ao Brasil. Tá? Eu não tenho nenhuma dificuldade de negar isso. E grande parte da razão pela qual eu admiro a nação americana é pela sua influência protestante. Eu entendo que até hoje o que os Estados Unidos têm ainda de bom se deve à influência protestante. Enquanto eu não vou ficar fingindo aqui que eu gosto do Brasil, que eu acho o Brasil uma nação maravilhosa, porque eu não acho. Mas a gente, como o professor André Luiz disse, discute isso outra ocasião. As pessoas saem de um país que foi influenciado por uma cultura católica romana para um país que foi influenciado por uma cultura protestante. E isso que você falou sobre seitas, sobre grupos, como a maçonaria, existe até mesmo no catolicismo romano. Você pega o Brasil, procure entender quais foram as seitas e grupos iniciáticos que existiram ao longo da história do Brasil. Há vários. Existe a maçonaria desde muito cedo no Brasil também. Você tem ordens das quais todas as personalidades públicas que a gente fala aí do Brasil faziam parte. Especialmente a maçonaria. Se você pega a história do Brasil, os grandes nomes da história do Brasil eram maçons. Você pega o Rui Barbosa, você pega o José Bonifácio, que inclusive ele iniciou Dom Pedro em uma ordem iniciática. Isso é descrito pelo Gustavo Barroso, que é, diga-se de passagem, historiador católico romano integralista, que flertava com coisas muito esquisitas. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre os judeus, vai falar sobre vários grupos que existiram no Brasil, tiveram uma influência muito expressiva no Brasil. Mas agora, isso eclipsa a mentalidade católica romana? Não. O Gabriel está correto em sua avaliação. A maçonaria teve realmente um papel tremendo no Brasil. A maçonaria teve um papel fundamental tanto no Império quanto na República Brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o Gabriel está errado, porque ele pensa que isso contradiz o papel que a maçonaria teve nos Estados Unidos. Pelo contrário, o papel da maçonaria no Brasil reforça o que eu estou dizendo. O Brasil não é um país institucionalmente católico romano. Certo? Embora a população brasileira ela tenha sido moldada por certo catolicismo popular, e aqui eu estou dando ênfase ao popular, que qualifica o catolicismo, a população brasileira não foi moldada por um catolicismo formal, um catolicismo doutrinário, rígido, uma catequese católica romana muito rígida. Mas existe um catolicismo popular muito profundo, muito arraigado na alma brasileira, no imaginário brasileiro. Então, ao mesmo tempo que a população brasileira ela é formada, tem o seu imaginário, sua cultura embebida desse catolicismo popular, as instituições brasileiras, pelo contrário, são instituições liberais e iluministas desde o seu início. Mesmo a monarquia brasileira, a estrutura imperial brasileira, é uma estrutura largamente influenciada por princípios liberais, muitas vezes imitando, inclusive, a monarquia inglesa. E quando Eu não entendi por que ele usou esse argumento. Porque esse argumento é completamente ineficaz para o que ele quer. Porque o que ele disse foi o seguinte: isso aí contribui para o fato de que a maçonaria influenciou os Estados Unidos. Mas eu não neguei isso, professor André Luiz. Talvez você não tenha entendido. Mas eu nunca neguei que a maçonaria ela tenha tido influência, sim, na nação americana. E nesse react eu deixo até mais claro. Né, como você falou, de maneira correta, a partir da Revolução Americana, você tem o iluminismo entrando nos Estados Unidos. Só que essa entrada do iluminismo dos Estados Unidos não provocou uma mudança na população. Isso aí que você está falando no Brasil, que aconteceu no Brasil. Então você está falando a mesma coisa que eu, achando que de alguma maneira isso está contra mim. Talvez você não tenha entendido a natureza do meu argumento. Porque o meu argumento é o seguinte: maçonaria influenciou os Estados Unidos, maçonaria influenciou o Brasil. O Brasil é um país que teve uma religião popular católica, os Estados Unidos é um país que tem uma religião popular protestante. E a religião popular católica influencia o Brasil, a religião popular protestante influencia os Estados Unidos. E o que eu defendo, e que você pode discordar de mim, tentar falar que eu estou errado, e que não, Gabriel, a influência, o que transforma um país não é de baixo para cima, é de cima para baixo.
você pode defender isso. Tem sociólogos que vão defender que o que muda mesmo a nação é aquilo que vem de cima, os governantes até a base. E eu volto a dizer, eu não nego que o que é imposto de cima a baixo tem poder para articular uma nação, para mudar uma nação, para dificultar a prática de uma religião numa nação, para favorecer determinada ética numa nação, mas eu acredito que é inegável que a religião ela tem um papel muito maior do que os políticos, do que os grupos que dominam a política. Então, realmente não entendi isso que ele trouxe. República proclamada no Brasil, essa república ela vai se organizar imitando os princípios federalistas, iluministas, liberais e oligárquicos dos Estados Unidos da América. O Brasil vai se tornar os Estados Unidos do Brasil. E tão forte era o liberalismo da Primeira República Brasileira, que no Brasil se comemorava como feriado a queda da Bastilha, da Revolução Francesa. A queda da Bastilha era comemorada como feriado nacional brasileiro, mas o Natal não era. O Natal não era comemorado, a Páscoa não era um feriado religioso oficial do Brasil. O Brasil não tinha oficialmente feriados religiosos ligados ao catolicismo. Isso só vai ser retomado por Getúlio Vargas, após 1930. Então vejam vocês que, apesar dessa cultura popular brasileira estar mergulhado nesse imaginário católico romano, extremamente poderoso e extremamente popular, as instituições brasileiras nunca refletiram esse tipo de imaginário. Ariano Suassuna, grande intelectual e artista brasileiro, ele vai dizer que o Brasil se divide em um Brasil real, em um país real, popular, uma cultura popular real, que não se coaduna com o Brasil formal, o Brasil institucional, o Brasil das elites. Na verdade, existe um déficit de representação, uma inadequação do Brasil real ao Brasil formal. Mas é possível dizer que isso acontece em maior ou menor grau na maior parte dos países. A maior parte dos países tem uma face real, popular, ligada ao seu imaginário popular mais imediato, e tem uma face institucional, formal, que reflete, vamos dizer assim, os valores de suas elites governantes, de suas camadas dirigentes. Nos Estados Olha, professor André Luiz, com todo respeito, se você entende que isso acontece em todo o país, o que eu ia até falar, estava na ponta da língua, que isso aí acontece com todo o país, não tem motivo de você usar isso como argumento ao que eu trouxe. Porque se existe sempre, pelo menos desde a modernidade, eu acredito que o professor André Luiz pense que isso aconteça a partir da modernidade. Um país que representa o que a população crê e um país que representa o que as elites que detêm o poder crê, você está simplesmente admitindo que existe um descompasso entre o que uma população crê e o que as suas elites creem. E isso é uma coisa que qualifica o mundo desde o advento da modernidade. Desde o advento da modernidade, você vê que existe um descolamento muito claro. E esse descolamento, diga-se de passagem, é o que eu procuro criticar quando eu defendo uma perspectiva reconstrucionista. Eu acredito que como que a gente reconstrói uma nação que se secularizou? É colocando políticos no poder, é elegendo o Bolsonaro, por exemplo, né, colocando lá um líder que está supostamente mais alinhado ao cristianismo e fazer ele impor isso de cima para baixo? Não. É você transformar a ética de um povo. E você ter esse povo engajado em transformar a mudança das estruturas sociais. Porque o que o iluminismo fez, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, foi tomar elites. E essas elites se encontram distanciadas da população. Só que, embora você tenha essa tomada do poder por parte de elites, a população continua mantendo a sua religião, continua mantendo os seus costumes, as suas crenças, por um bom período de tempo. E isso tem resultados. Tem resultados na economia, tem resultados na visão do trabalho, tem resultados em muitos aspectos da vida. E ele falou que ele discorda da tese do Max Weber, outra coisa que eu esqueci de comentar anteriormente, mas assim, eu vejo muita gente. O problema é que eu vejo muita gente discordando da tese do Max Weber. Só que aí você tem que mostrar que ela está errada. Eu não acredito que a tese do Max Weber está certa em tudo. O Weber pode muito bem ter desconsiderado alguns elementos, mas a gente precisa entender o escopo do trabalho dele também. O escopo do trabalho dele foi mostrar que os países protestantes, a partir da sua ética, eles criaram as bases para o desenvolvimento do capitalismo, o que permitiu que os países protestantes tivessem um desenvolvimento maior do que os países católicos. Isso é um fato inquestionável. Agora, a gente pode entrar em outra seara, quer dizer, poxa, é só a religião protestante que leva um país a enriquecer? Eu não acho. Tanto que você tem países como o Japão, um país aí que o budismo é forte, né, mas tem uma grande quantidade de ateus que é muito rico. E há outras razões para a riqueza do Japão, há outras razões para a riqueza de vários países que não a religião. Mas é assim, é impossível você desdenhar o papel da religião
na maneira como as pessoas veem o mundo, as pessoas trabalham, as pessoas lidam com o dinheiro e as pessoas veem a finalidade da vida. Né? Você vê que a tese do Weber é a seguinte: o Weber ele entendia que o ethos calvinista, principalmente, ele tem uma visão do trabalho de que o trabalho não é um castigo. O trabalho é algo bom, uma forma de você glorificar a Deus. Não é teologia da prosperidade. É você entender o trabalho como uma forma de você glorificar a Deus. Tanto que não é teologia da prosperidade, que se você ler os puritanos, você vai ver os puritanos atacando o que seria um uso irresponsável do dinheiro, um apego desmedido ao dinheiro, usando aquela máxima de Cristo de que o amor ao dinheiro, aquela máxima do apóstolo Paulo, perdão, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eles tinham muito cuidado com a avareza. Eles tanto tinham cuidado com a avareza que eles foram praticamente os criadores do que a gente chamou de ação social. Leia a obra Santos no Mundo, que você vai ver. Aquele é o ethos que influenciou os Estados Unidos. Um ethos voltado ao trabalho, voltado a famílias bem estruturadas, ao culto doméstico. Agora, vai comparar com o ethos católico. O ethos católico, ele se pauta na busca por uma boa vida. E isso afeta o desenvolvimento dos países. Afetou o desenvolvimento do Brasil. Por isso que eu, diferente do professor André, não sou fã do Brasil, eu não sou uma pessoa que admira o Brasil. Eu, pelo contrário, eu vejo que o Brasil ele tem muito mais mazela do que pontos positivos. Os pontos positivos do Brasil que eu olho, sendo muito franco com vocês, é a língua portuguesa, que eu acho que é a língua mais bela do mundo, e os aspectos puramente geográficos. Né? A biodiversidade, mas isso não é uma coisa que a civilização brasileira trouxe. Né? Os recursos naturais já estavam aqui. A gente chegou, estabeleceu um governo que, a meu ver, não funciona. Né? Independente de quem tenha trazido isso à tona, se isso tenha vindo por conta do catolicismo romano ou por conta da maçonaria, do que for, como ele falou na República, você tem a maçonaria com uma presença muito real, você tem uma inspiração no que foi os Estados Unidos e uma inspiração do que aconteceu na França. Um detalhe, tá? Um detalhe muito importante é que os Estados Unidos, o Brasil, ele não seguiu o caminho dos Estados Unidos. E aqui eu não estou falando do Brasil moderno, tá? Não estou falando nem do Brasil antes da modernidade, estou falando dos Estados Unidos moderno, o Brasil já influenciado pela modernidade. Porque os Estados Unidos, a partir da sua Constituição, a bem da verdade, mesmo com John Locke, com o Iluminismo, com o que for, ele preservou a autonomia dos Estados. Você tinha uma autonomia dos Estados. Então você tinha um poder muito mais local do que federal, mesmo com o surgimento da uma federação. E quem defendia isso? Na época do Brasil Império? Os liberais. A disputa no Brasil Império era entre liberais e conservadores. Você tinha os conservadores, que eram mais estatistas, e os liberais que queriam a descentralização. Qual que foi a força que ganhou no Brasil? Não foi da federação, mas foi de um governo centralizador. Tanto que no século XX, que é o século em que as nações já estão amplamente secularizadas, inclusive os Estados Unidos, você tem a figura de Getúlio Vargas como grande responsável por finalizar, né, e estabelecer de uma maneira, a meu ver, irremediável, um governo central forte. A ideia do Estado brasileiro como um provedor, um Estado paternalista. O próprio Vargas era uma personificação desse Estado, né, que ele era pai dos pobres e mãe dos ricos. Então você vê, essa mentalidade sobrepujou a mentalidade, até mesmo moderna, que procurou se inspirar nos Estados Unidos. E eu acho que isso é ruim. Eu acredito que, em alguma medida, o que aconteceu nos Estados Unidos? Você teve uma síntese entre água e óleo. Porque eu entendo que calvinismo e iluminismo são água e óleo. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Os Estados Unidos eles preservaram a autonomia dos estados por um longo tempo. E a autonomia das comunidades, dos municípios, que é o que eu defendo. Isso se dá por quê? Tem uma série de razões para isso ter se dado dessa forma. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão existe um negócio chamado common law. E Eugen Rosenstock Huss vai explicar o que é a common law.
A common law é uma síntese entre o que foi, na Inglaterra, a lei real, a lei canônica e a lei das comunidades locais. E a common law, ela se articulava como um sistema legislativo de leis locais, muito mais locais do que nacionais. E isso foi preservado nos Estados Unidos, inclusive após a secularização. Então vejam como a história dos Estados Unidos é rica. E ela tem essa influência do mundo anglo-saxão que foi preservada pelos puritanos. Aí você pode falar, Gabriel, os puritanos não criaram isso, eles preservaram. Sim, eles preservaram, mas eles preservaram porque viam que isso tinha aderência com o modelo bíblico, que é exatamente o que eu defendo. Eu defendo uma forma de governo que ela é muito mais local do que federal. O reconstrucionismo defende isso. Olhando para quê? Por exemplo, dos puritanos. O movimento de R.J. Rushdoony, que procura reconstruir os Estados Unidos sob moldes cristãos, olha para o passado. Aqui no Brasil, eu vejo que não existe o que reconstruir. Aqui no Brasil, a gente tem que construir. É diferente. Porque o Brasil, a meu ver, nunca foi uma nação consistentemente cristã. O Brasil é uma nação que tem um catolicismo nominal, um catolicismo real, tá? Eu vejo que hoje em dia esses apologistas católicos romanos vão tentar desdenhar do catolicismo do Brasil, sendo que o Brasil muitas vezes já foi propagandeado como a maior nação católica do mundo. E esses católicos têm as suas idiosincrasias, mas são católicos, né? Não estou falando aqui do André Luiz, mas dos apologistas católicos romanos no geral. E eles desdenham disso, né? Desdenham disso como uma força formativa do Brasil. Eles podem hoje não ter a mesma influência que eles tinham há 100, há 200 anos atrás, mas tiveram. E olha o país que a gente tem. Mas vamos continuar. Estados Unidos é assim e no Brasil é assim também. Então, Gabriel, ele está correto na sua avaliação do Brasil, mas ele está errado ao achar que isso é uma contradição, que isso contradiz o argumento de que os Estados Unidos, em determinado âmbito muito importante de sua sociedade, de sua formação enquanto nação, é formado, é modelado segundo princípios não cristãos, segundo princípios liberais. Esse argumento de que, teve seitas, teve grupos iniciáticos, sim, eles tiveram uma influência política, sim, mas a população não é influenciada por esses grupos iniciáticos, por essas ordens discretas como a maçonaria. A população não está nem aí para isso. A população, muito pelo contrário, é influenciada pela religião popular. A religião popular do Brasil é... Vocês veem que eu expliquei, né, gente? Eu expliquei isso. Essa minha fala já era para ele ter entendido. Né? O seguinte, que eu reconheço que você tem uma articulação de um pensamento maçônico, de um pensamento iluminista, de um pensamento não cristão, e que isso tem, sim, influência clara sobre os rumos que uma nação tem e como ela vem a se articular. Mas não é só isso. A análise que vai criticar esses meus argumentos vai por uma linha de que a religião, beleza, ela está lá, mas ela não é determinante. Isso está errado. Assim como a religião popular dos Estados Unidos era o protestantismo, que tinha uma ética do trabalho e uma visão de mundo muito influenciada pelo calvinismo. Então você pode falar que existem várias correntes protestantes, mas o calvinismo foi a corrente fundamental que norteou o que viria a ser os Estados Unidos. E passagem explica a sua prosperidade, como a gente vai ver mais à frente. O Gabriel ele minimiza aqui o poder das instituições e do arcabouço jurídico na vida de uma nação. Embora a religiosidade popular dos Estados Unidos tenha sido informada fortemente pelo puritanismo calvinista e também por certo pietismo, pelos Quakers, né? Enfim, por essa gama de protestantismo histórico, no espaço público, o que vigora são os parâmetros definidos pelas instituições e pelo arcabouço jurídico. Certo? Então, esse cidadão hiperreligioso dos Estados Unidos, esse calvinista puritano, esse Quaker, esse metodista, esse, vamos dizer assim, esse luterano, ele vai ter de se relacionar no seu dia a dia no espaço público a partir de princípios liberais. Né? Então, não é possível minimizar a ideologia liberal, a ideologia iluminista na formatação das relações sociais norte-americanas, inclusive. E outra, tipo, Aqui ele está ele tá me acusando de minimizar a influência da maçonaria e de todo esse arcabouço jurídico que é embasado em princípios não cristãos. Eu já falei anteriormente que, mesmo durante séculos de nação influenciada pela maçonaria, por, parafraseando aqui o professor André Luiz, todo um arcabouço ideológico, maçônico, não cristão, em suma, você tinha dentro das pessoas, porque mais importa do que esse arcabouço, que eu volto a dizer, é importante. E eu não acho que eu deixei isso ambíguo no meu vídeo, tá? Se eu deixei, vocês comentem aí, Gabriel, acho que você deixou isso ambíguo naquele vídeo. Eu não acho que eu deixei. Mas me parece que soou ambíguo aos ouvidos do professor André Luiz, e eu não acredito que deixei. Esse arcabouço ele é importante. Ele tanto é importante
que a minha posição é uma posição reconstrucionista. Eu acredito que todo esse arcabouço, ele precisa ser confessionalmente cristão. Nós precisamos de instituições que sejam distintamente cristãs. Agora, vamos falar da história. Vamos falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de fato, existiu isso aí. Né? Existiu influência maçônica, existiu toda essa articulação social, jurídica. Mas você tem líderes como o próprio Abraham Lincoln, como Benjamin Franklin, outro exemplo, que vão, por exemplo, respeitar a Bíblia, respeitar a religião popular. Ainda que o arcabouço tivesse essa influência iluminista. Então, o iluminismo, não é que ele não existia, mas ele foi minimizado nos Estados Unidos. Foi minimizado com muita força. A secularização ela só chegou para valer nos Estados Unidos no século XX. Aí você pode discutir isso comigo, você pode falar, pô, Gabriel, acho que aconteceu antes a secularização. Mas você só vai ver a secularização de uma maneira consistente a partir das guerras mundiais. As guerras mundiais, elas trouxeram uma mudança não só para os Estados Unidos, mas para o mundo muito grande. E a partir das duas grandes guerras, os Estados Unidos se tornaram a nação ponta de lança para projetos globalistas. Isso é uma coisa inegável, tá? Isso é uma coisa inegável, mas já acontece com os Estados Unidos altamente secularizados. E eu vou falar mais, tá? Falar mais. Embora os Estados Unidos hoje seja a ponta de lança do globalismo, de órgãos que de cristãos não tem nada, embora você possa admitir isso, é nos Estados Unidos que vem a maior resistência a isso. Olha para o interior dos Estados Unidos, professor André Luiz, você vai ver lá uma resistência tremenda a esse tipo de coisa, que você não vê nenhum paralelo aqui no Brasil. No Brasil, esse movimento conservador aí, Brasil Paralelo, Rasta, os argumentos deles são horríveis, tá? Horríveis. Eu já tenho vários vídeos aqui criticando as mesmas coisas que eles criticam, a esquerda, o modernismo, a secularização, o comunismo, a partir de intelectuais como Rousas John Rushdoony, que dá nome à minha página, e muitos outros. E você vai ver esse ethos nos Estados Unidos, até em alguns que se consideram a direita americana. E de onde que isso vem? Isso vem do protestantismo. O protestantismo sempre foi uma força lá. Ainda que os Estados Unidos tenham passado por uma secularização e hoje sejam instrumentalizados a partir de uma ideia de ser uma ponta de lança para o projeto globalista. Então, até a própria resistência à modernidade e aos frutos da modernidade, você verá no protestantismo. Vou dar um exemplo. Quem vocês acham que inventou o homeschooling? Esses dias me perguntaram, poxa, Gabriel, existe material de homeschooling protestante? E eu respondi, meu filho, quem você acha que inventou o homeschooling? Quem trouxe essa pauta do homeschooling? Não é que antes não existiam famílias católicas que educavam os filhos em casa. Não estou falando que nunca existiu católico que educasse filho em casa. Não tomem de maneira equivocada o que eu disse. Mas quem resgatou e deu ao homeschooling esse status de pauta política que a direita hoje vê foi Rousas John Rushdoony e outros intelectuais protestantes ligados a ele. A obra Esquizofrenia Intelectual, que eu já difundi várias vezes aqui no meu canal, é uma obra densa, uma obra que faz crítica a John Locke. Ele citou, né, John Locke como uma influência esmagadora aí no pensamento americano, e eu não nego. John Locke é um problemaço. A gente tem que bater firme do John Locke, porque o John Locke é subestimado, diga-se de passagem. Ele é responsável por muitas das concepções erradas que a própria mentalidade americana hoje tem. Você olha hoje para o sistema de educação americano, ele está horrível. E o próprio Rushdoony já atacava isso. Então ele trouxe o homeschooling. Então você vai ver nos Estados Unidos essa nação que foi aparelhada por elites não cristãs, foi aparelhada pelo iluminismo, sofreu influência de tudo isso que veio do continente, porque o continente sim já está corrompido há muito tempo. Se você for olhar para a França, para a própria Inglaterra,
embora a secularização da Inglaterra tenha acontecido de uma forma diferente, minimizada pelo protestantismo, como eu já expliquei em outras ocasiões, o iluminismo inglês, ele não era antirreligioso, como o iluminismo francês. E diga-se de passagem, foi esse iluminismo que chegou nos Estados Unidos. Foi um iluminismo que ele não era anti-religião. Agora, você vê o iluminismo que a França católica teve, e aqui eu não estou falando que a França criou, que o catolicismo criou o iluminismo, mas que o iluminismo que se formou no ethos católico é muito mais antirreligioso do que o que se formou no ethos anglo-saxão. Você pega Thomas Hobbes, por exemplo. Thomas Hobbes via o homem como um animal. E ele tinha uma visão muito negativa da natureza humana. E isso se deu em qual nação? Uma nação influenciada por que tipo de pensamento? O pensamento que vem do puritanismo, que vem de João Calvino, que é a grande influência que eu disse sobre a nação americana. Agora, pega Rousseau. O que Rousseau pensava? Rousseau, ele sustentava que o homem é um ser bom. Rousseau não era francês, ele era suíço. Mas ele viveu na França, ele estava constantemente na França, teve uma influência enorme sobre a França. Ele se deu num contexto totalmente diferente. Você pega Voltaire, né? Que dirá de Voltaire, que disse esmagar é infame. Então, assim, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E me parece que não são levadas. Não são levadas por quê? Porque os apologistas católicos, o que eles estão preocupados? Em desqualificar o protestantismo. E afirmar o que é católico é bom, o que é protestante é ruim. O que é que isso tem a ver, tá ligado? A galera acha, eu escuto de vez em quando esse tipo de argumento, né? Não, que os países católicos são tudo fodidos economicamente e tal. E não, você não viu o que aconteceu com Pedro, não viu o que aconteceu com Jesus, não. Você acredita de fato em teologia da prosperidade? Ninguém tá falando tipo, o que é que gera a melhor ordem social dentro da conjuntura atual da política, tá entendendo? Ninguém tá falando disso. Ele tá falando da salvação da alma, pô. Ele tá falando tipo, de questão de ser verdade ou mentira, né? Então é de uma estupidez, assim, mas tudo bem. Aí, aqui o resto tá fazendo uma baita confusão. Ele tá confundindo salvação da alma, que é uma coisa que de fato o cristianismo proporciona, com a melhor ordem social, e dizendo que as duas coisas não estão relacionadas. É claro que ele vai falar que tem momentos que isso casa, tem momentos que isso não casa. Mas aí a gente vê como que o Rasta, ele ou ignora, ou ele coloca para debaixo do tapete um ponto fundamental do entrechoque entre protestantismo e catolicismo romano. O entrechoque entre protestantismo e catolicismo romano não se refere apenas à salvação. Se você for olhar a reforma protestante, ela teve como princípio material a justificação pela graça através da fé. Esse foi o grande ponto levantado pela reforma. E o princípio formal foi só a escritura. Mas protestantismo e catolicismo romano geraram mundos diametralmente opostos, em muitos aspectos. Por conta da autoridade absoluta do catolicismo romano, que é um magistério falível. Embora Roma vá dizer que acredita no tripé, no fim das contas, o que determina o catolicismo romano é o solo da eclésia, como a gente já mostrou várias vezes aqui. E do outro lado, você tem a autoridade da palavra de Deus, que é uma autoridade normativa para todas as autoridades estabelecidas, o que envolve o Estado, o que envolve a igreja, o que envolve a família e todas as outras esferas adjacentes. Nós tivemos mundos diferentes, um mundo protestante e um mundo católico romano. E é gritante, é estapafúrdia, a superioridade do mundo protestante. E o que a qualifica é obediência cega ao magistério autocrata. Isso é o catolicismo romano. E não obstante, você tenha essa ojeriza por parte do Rasta, do Olavo de Carvalho, dos católicos romanos mais conservadores, a regimes de esquerda, ao totalitarismo, a ditaduras. Você pode ver que não existiu ditadura estabelecida em um país protestante de vertente calvinista. Não tem nenhum país onde o calvinismo teve uma influência duradoura e consistente que tenha se estabelecido uma ditadura. Agora você olha, Brasil, toda a América Latina, você vê Espanha, Portugal, países em que se estabeleceram governos tirânicos, autocratas, para dizer o mínimo. E a mentalidade católica romana proporciona isso. Então, é uma evasiva você dizer que não tem nada a ver a ordem social com a questão da salvação. Bom, eu vou dizer o ponto em que eu discordo do Rasta e concordo com o Gabriel Enes, e os pontos em que eu discordo do Gabriel Enes nessa argumentação dele. Eu acho que o Rasta está errado quando ele minimiza a influência social e a influência política, né, na esfera do poder que o cristianismo e a igreja devem exercer. A igreja e o cristianismo têm sim uma doutrina social, temos assim, ensinamentos a serem oferecidos para a sociedade. É melhor uma sociedade que se organiza de acordo com princípios e valores cristãos do que uma sociedade que não se organiza por valores e princípios cristãos. Só um detalhe, tá, professor André Luiz? Eu não acho que o Rasta acredita nisso, não. Eu acho que ele falou isso só para desdenhar do protestantismo. Esse é que é o meu problema com a argumentação dele. Porque ele, de fato, acredita numa sociedade católica romana. Mas, quando você vai ver uma sociedade que, após séculos, bebeu do protestantismo, ele vai tentar negligenciar todo o legado. Então, o que o Rasta faz é mais uma questão de desdém para com o protestantismo do que não acreditar que o cristianismo possa articular uma sociedade civil. O simples fato de que o cristianismo é verdadeiro, né? Então, o simples fato de que a igreja é a verdade, a igreja tem a verdade, Cristo é a verdade, significa que as sociedades humanas devem se organizar preferencialmente em torno dessa verdade. Então, no mínimo, o poder temporal, a sociedade, ela deve facilitar
a tarefa da igreja de salvar almas. Então, no mínimo isso. No mínimo, a função do poder temporal e da organização social dos diferentes países é, vamos dizer assim, colaborar, contribuir com o propósito da igreja de salvar almas. Por outro lado, o Gabriel ele vai construir uma argumentação para tentar refutar aquilo que o Hatch está falando, uma argumentação que eu considero bastante equivocada. Ele vai dizer que em países calvinistas não houve ditaduras. Eu não sei exatamente o que o Gabriel está querendo dizer com isso, tá? Se ele está se referindo à ditadura em um sentido contemporâneo de ditadura. Os países de maioria calvinista, e aqui o Gabriel está sendo específico em relação ao calvinismo, ele está se referindo ao calvinismo, não ao luteranismo, não ao metodismo, não à igreja anglicana, mas aos calvinistas. Então, os países de maioria calvinista, e não foram muitos, a nossa, vamos dizer assim, a nossa amostra histórica não é muito favorável, porque não foram tantos países assim. Então, os países de maioria calvinista, os países que tiveram regimes organizados segundo o calvinismo, não foram ditaduras, talvez, no sentido em que a mentalidade liberal contemporânea definiria uma ditadura. Mas organizaram, sim, regimes autoritários. Por exemplo, os Pilgrim Fathers, os pais peregrinos da América, né, os puritanos calvinistas que chegaram aos Estados Unidos no século XVII, a partir do Mayflower, e vão organizar a colônia de Massachusetts, eles vão criar um regime que era um regime largamente teocrático. Nós poderíamos definir como um regime teocrático. É um regime em que só podia participar de cargos públicos quem fosse calvinista, inclusive só quem frequentasse os cultos religiosos, e o Estado e a Igreja agiam juntos para punir crimes, inclusive crimes contra a religião. Então, vamos dizer assim, não é um sistema muito diferente do que diversos sistemas católicos romanos. Eu não acho que, sob esse aspecto, seja verdade afirmar que o mundo protestante era diametralmente oposto ao mundo católico romano. Tudo bem, professor André Luiz, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Né? Quando eu estou falando de ditadura, eu estou falando de ditadura no sentido moderno. Porque tanto protestantismo quanto catolicismo, no mundo pré-moderno, acreditavam que o governo civil tinha a prerrogativa de punir heresia. Você vê que nos países católicos romanos existia a Inquisição. E nos países protestantes existia pena capital para heresia, para blasfêmia. Isso aí é uma coisa assim que foi extensiva de todos os países, toda a cristandade, salvo alguns grupos menonitas, né, que eles iam pela linha de que o Estado ele só tem que ser influenciado pela lei natural e não pela lei bíblica. E aí, tanto a Igreja Católica Romana quanto as igrejas reformadas acreditavam que o Estado ele deveria ser confessionalmente cristão e executar a pena capital para aquele que admitisse a falsa religião. Isso aí aconteceu, tá? Aconteceu em ambos os lados. Mas quando eu estou falando de ditadura, eu estou falando de ditadura no sentido moderno. Estou falando do salazarismo, do franquismo, estou falando do fascismo, estou falando desse tipo de coisa que se articulou de fato nos países católicos romanos. Eu estou dizendo que o catolicismo romano é fascista? Não estou dizendo isso, embora intelectuais católicos romanos tenham flertado sim com o fascismo, tá? Tenham dialogado muito com o fascismo. O movimento integralista, por exemplo, tinha uma proximidade com isso aí. O Gustavo Barroso, que eu citei, que é um historiador brasileiro, flertava com isso. Por quê? Porque o modo de pensar católico romano cria nações que são subservientes a isso. Não é que o catolicismo romano é fascista, mas é que o católico romano ele já tem uma tendência a obedecer uma autoridade de maneira cega, que no caso é a igreja. E a igreja, ela se entende, dentro do entendimento católico romano, como uma autoridade que legitima poderes. Então, você legitima o poder do rei, você legitima os outros poderes, né, especialmente o poder do Estado, né, das instituições. E essas instituições são vistas como inquestionáveis. Você vê o absolutismo monárquico, que foi defendido pela Igreja de Roma. É isso, você cria uma predisposição a você obedecer às suas autoridades de maneira acrítica. É diferente do que aconteceu no mundo protestante, significativamente diferente. Você quer ter uma ideia do que eu estou falando? E os irmãos querem ter uma ideia do que eu estou falando? Leiam a obra Lex Rex, de Samuel Rutherford. O Rutherford, ele defendia a monarquia, mas ele falava que em certas circunstâncias, um povo tem a legitimidade de tirar um rei. E ele vai dar fundamentação bíblica para isso. E sabe contra quem que o Rutherford discutia? Com jesuítas. Jesuítas que defendiam o direito divino dos reis. Entendiam que o rei, uma vez posto, ele não poderia ser deposto pela população. E é claro que o Rutherford não achava que qualquer coisa você tinha que tirar um governante. Não, existiam algumas prerrogativas para o povo repudiar um governante, que ele explica muito bem na obra Lex Rex. E fica aí de recomendação para vocês. Não me parece. O governo de Oliver Cromwell, durante a Revolução Puritana na Inglaterra,
passou por fases ditatoriais. O historiador Christopher Hill, ele se refere ao protetorado de Oliver Cromwell, da Revolução Puritana na Inglaterra, como uma ditadura de natureza militar. É uma ditadura. O Cromwell, ele foi, vamos dizer assim, eleito governante vitalício, ele fechava o parlamento quando ele queria. Quando o parlamento desobedecia, discordava dele, ele mandava fechar. E a base de poder do Cromwell era o exército, né? Então não dá para dizer que aquilo ali não era um governo autoritário. Um detalhe sobre o Oliver Cromwell, tá? Ele citou o Christopher Hill. Gente, eu recomendo demais que vocês leiam o livro do Christopher Hill. Porque o Christopher Hill, ele é um autor comunista. E não se espantem por ele ser comunista. Vocês veem que o André Luiz citou o Christopher Hill. Eu também recomendo por quê? Porque o Christopher Hill, ele defende que o Cromwell foi a base para o desenvolvimento da Inglaterra. E sabe o que ele defende mais? Que o professor André Luiz não falou aqui? Não sei se ele vai falar posteriormente. Ele defende que os inimigos do Cromwell eram piores do que ele. Tá? Isso está lá no livro do Christopher Hill. Eu tô com ele aqui no meu Kindle que eu comprei. Eu tenho esse livro em inglês, não sei se ele tem tradução para português, mas é um livro muito bom. Porque ele vai explicar que, embora o Cromwell tenha governado com mão forte, sim, e eu não nego isso, ele tinha inimigos que faziam coisas piores. E o Cromwell, para vocês terem ideia de como que os católicos romanos queriam espantalho dele, ele era um ecumênico. Tem uma frase do Oliver Cromwell que é polêmica, que ele diz assim: eu preferia aceitar muçulmanos do que tolerar cristãos se matando. Uma frase polêmica, eu admito. Mas ele tinha um pensamento ecumênico. Então, mesmo Cromwell tendo governado como um forte, sendo um homem de fato controverso, eu não sou aqui um defensor do Cromwell, mas nós precisamos reconhecer que ele teve um papel fundamental no desenvolvimento da Inglaterra e que ele tinha perspectivas sobre religião muito mais liberais do que as pessoas do tempo dele. Tá? Muito mais liberais que pessoas do tempo dele. Como, por exemplo, ele era um ecumênico, congregacional. Tá engraçado, né? As pessoas se referindo a ele como se ele fosse o ditador, né? E todo o resto fosse, de alguma maneira, mais de boa, né? Mais tolerante. Porque não, o tempo do Cromwell, quando que o Cromwell viveu, o século XVII, não era um século que existia essa ideia de tolerância religiosa, salvo em algumas comunidades menonitas, né, alguns grupos anabatistas, mas isso não qualificava o mundo. Então, assim, é inadequado você chamar o governo do Cromwell de ditadura no sentido que eu falei, que é uma ditadura moderna. Diversos movimentos calvinistas e reformados, principalmente na América Central, vão se unir no século XX a movimentos nacionalistas e autoritários. O Gabriel ele citou o Gustavo Barroso, mas alguns movimentos protestantes tradicionais no centro da Europa, alguns deles reformados na Hungria, na Romênia, em outros lugares do centro da Europa, vão sim apoiar movimentos nacionalistas autoritários. A África do Sul, que durante todo o século XX foi um governo segregacionista, racista, se tornou quase que o exemplo paradigmático do governo racista e segregacionista, né? A África do Sul é um país formado vamos dizer, com larga influência dos boeres, com larga influência do protestantismo puritano. Veja bem, eu não estou dizendo que o segregacionismo racial da África do Sul é de responsabilidade do protestantismo calvinista. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, até porque os belgas eram católicos romanos e também tiveram uma ação fortemente racista na África. Tá? O racismo era uma praga na Europa, né? Uma praga na Europa e no Ocidente em geral. O que eu estou dizendo é, esse país que tinha uma larga influência do protestantismo calvinista, tá? A África do Sul, não dá para dizer que o regime desse país não era autoritário. É uma democracia branca e um país majoritariamente negro. Então, era, obviamente, um regime autoritário. Eu acho que a argumentação do Gabriel Enes, ela, vamos dizer assim, extrapola um pouco o que ele pode dizer com os dados históricos que eles têm. O que a gente pode afirmar durante o século XX, é muito difícil você ter uma ditadura. Sobre o racismo, pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu pretendo fazer uma live só sobre isso, né? Vocês veem que ele falou, né, que não dá para você falar que o calvinismo é racista, coisa que eu já ouvi, né, de algumas pessoas, lamentavelmente. Mas o racismo, de fato, ele se manifestou na nação americana, né? Se manifestou de uma maneira que, a meu ver, não se manifesta no Brasil, em razão da nossa miscigenação, que é muito grande, o conceito de etnia, ele praticamente inexiste aqui no Brasil, mas no mundo anglo-saxão existe essa chaga, né? E a gente vai fazer a devida análise em algum momento. Mas agora, você pegar alguns intelectuais, algumas pessoas, né, no meio reformado que defenderam coisas absurdas, eu primeiro preciso checar se essas pessoas são mesmo reformadas, tá? Porque ele não citou nomes aqui, né? Falou que teve grupos que defenderam regimes autoritários na América Central, eu não tenho conhecimento disso, e se referiu à África do Sul, que é outro caso à parte que eu vou tratar especialmente sobre a questão do racismo. Mas, assim, ele admite que isso aconteceu também em países católicos romanos,
Mas o que está em discussão aqui não é a questão do racismo, né? É a questão de governos ditatoriais no sentido moderno, né? Como aconteceu em Portugal com o salazarismo, como aconteceu na Espanha com o franquismo, como aconteceu na Itália com Mussolini, e você tem a América Latina inteira sendo influenciado por esse tipo de coisa. E quando eu falo de nações calvinistas, eu falo de nações em que o calvinismo teve uma força formativa. Exemplo, os Estados Unidos. É inegável a influência do calvinismo sobre os Estados Unidos, sobre a Suíça, a própria Inglaterra, que foi por pouco tempo um país calvinista, né, com o Oliver Cromwell, mas teve o puritanismo como um movimento muito forte que influenciou em larga escala aquela nação. Você não vê, né? Você não vê esse tipo de governo ditatorial. Por quê? Porque se criou uma estrutura que tem mecanismos para você regular o poder das autoridades. Coisa da qual países como o Brasil e muitos outros presidem. A gente olha para o Brasil hoje e a gente vê, né, o que está acontecendo politicamente no nosso país. Pessoal, eu vou avançar um pouco, porque eu não vou conseguir reagir esse vídeo inteiro. A gente já reagiu aqui a meia hora de vídeo. Eu vou aqui ver o que ele fala da tese do Weber, que eu acho que é um ponto aí muito importante. Aí vem o comentário de Nietzsche, né? Vamos mudar isso. Beleza, se você for pegar, vamos pegar aqui, ó. Quais são top GDP countries? Né? GDP per capita, né? Luxemburgo, que é o quê? Luxemburgo é protestante? Deixa eu ver. What's the main religion in Luxembourg? Vamos lá, vamos pro Google. Catolicismo. Tá ligado? Luxemburgo é católico. Liechtenstein é católico, né? A França é um país que hoje em dia tá sendo um país bem rico, né, cara? País rico, porra. Sim. Tipo, é um negócio que, assim, velho, às vezes acontece do poder temporal e do poder religioso da liga, né? E muitas vezes não. O Brasil é um país católico. Antes de entrar no ponto do Brasil, queria mostrar uma coisa para vocês. O Rastan usou um indicador de PIB per capita. Ele apontou Luxemburgo como um país católico romano. E olha como ele fez essa análise. Ele fez essa análise de maneira extremamente porca. Ele olhou a quantidade de católicos e, por haver uma superioridade de católicos em relação a outras religiões, isso tornaria o país mais rico. Não é assim que se faz uma análise adequada da relação religião e desenvolvimento econômico e social. Mas você precisa olhar para o quanto que a religião ela foi fundamental para o enriquecimento. É possível que um país seja muito rico, mas isso não tenha nada a ver com a religião. Eu vou dar um exemplo. Ele citou Luxemburgo. Por que Luxemburgo é rico? É porque o catolicismo romano proporcionou uma ética que levou as pessoas a enriquecerem? Não. É porque lá existem famílias muito poderosas. Luxemburgo é um país historicamente poderoso, com elites poderosas. Então nós não podemos dizer que o catolicismo romano é a causa do enriquecimento de Luxemburgo. O que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma nação que, quando começou, não tinha recursos naturais conhecidos que tornavam aquela terra atrativa. A vida dos Estados Unidos era difícil. Mas a ética protestante proveu as bases do que seria o desenvolvimento econômico daquela nação. Qual é o poder de influência de uma religião no enriquecimento de uma nação? Isso é a questão final, quando é discutir qual religião traz a ordem social mais estável, mais sustentável. E ele falou do PIB per capita. E eu vou trazer aqui um outro indicador, que eu acredito que é até melhor para a gente avaliar isso, que é o IDH. Antes da gente entrar no IDH, eu queria comentar algumas coisas que o Gabriel falou aqui. Bom, primeiro, na minha opinião, criar nações cristãs não é a mesma coisa que criar nações ricas, certo? Existe aqui um desvio na argumentação, tanto do Gabriel quanto nessa passagem também da argumentação do Rasta, que eu acho que tem de ser pontuado. Uma nação cristã não é necessariamente uma nação extremamente rica. A riqueza nunca foi parâmetro de verdade e de boa organização social no cristianismo. Então, uma nação cristã é uma nação que se organiza segundo os valores e princípios do cristianismo. Pode ser, inclusive, uma nação pobre. Se ela se organizar de acordo com os princípios e valores do cristianismo, é uma boa nação, certo? Queria fazer um comentário aqui. Eu concordo com ele, tá? Eu não acho que uma nação cristã vai ser necessariamente rica. Mas a minha discussão com o Rasta e em resposta ao vídeo dele se dá nessa dimensão. Então não é porque eu estou defendendo, irmãos, que o protestantismo tenha produzido desenvolvimento que desenvolvimento econômico seja sinônimo de cristianismo real. Eu procurei deixar bem claro que a religião não é a única razão pela qual uma nação ou um país, ou uma pessoa mesmo, possa se tornar rica. Você tem muitos ricos que são ímpios. E da mesma maneira tem nações que são ricas pelas razões equivocadas. Agora, veja bem, qual que é o meu ponto? Se você obedece a Deus, e eu sou uma pessoa que entendo que a palavra de Deus ela tem diretrizes para todas as áreas da vida, você está obedecendo à verdade. E se você vive a verdade, você é abençoado. E essa bênção pode vir de maneira material. A gente, enquanto calvinista, não tem essa ojeriza pela riqueza.
que muitas vezes qualificou o mundo católico romano. Você vê, a Inquisição, professor André Luiz, ela existiu no Brasil. E ela condenou a usura, condenou negócios. O meu problema é esse, sabe? O meu problema, eu tô com você. A religião não necessariamente vai produzir riqueza. Mas agora, o que o catolicismo romano fez foi atrapalhar. Ele atrapalhou. Eu duvido muito que você seja contra a negociação, você seja contra o lucro. Mas a Igreja de Roma já foi contra o lucro. Então, da mesma maneira que o protestantismo, como eu defendo, ele trouxe o desenvolvimento, depois eu vou ouvir os seus argumentos se quiser questionar isso. Mas da mesma maneira que eu sustento que o protestantismo ele proporcionou um desenvolvimento a partir do qual nações, de fato, enriqueceram, ou pelo menos criaram criaram as bases a partir da qual posteriormente vieram a enriquecer, o catolicismo romano ele enfraqueceu a possibilidade de um enriquecimento de uma nação. Isso é algo a ser notado. E o Max Weber, embora você não goste dele, não entenda que a obra dele é consistente, foi um observador imparcial desse fenômeno. Por quê? Porque ele não tinha nenhum compromisso com o catolicismo romano, nem com o protestantismo. Ele fez uma análise fria do fenômeno religião e economia. E ele chegou a conclusões que são verossímeis, a não ser que se demonstre que essas conclusões são falsas. Então, riqueza é uma coisa, nação cristã é outra coisa. O Japão é uma nação extremamente rica. Não é uma nação cristã. Não é uma organização, não é uma nação que se organize segundo os princípios do cristianismo. Segundo, o Gabriel está aplicando a tese de Weber de uma maneira um pouco simplista, tá? O Weber ele não faz essa associação direta entre ética protestante e riqueza. Não é isso que o Weber diz. O Weber nunca diz que o capitalismo e a prosperidade nasceram apenas de uma ética do trabalho protestante. O que o Weber vai dizer é, em certas regiões, a ética do trabalho oriunda de algumas vertentes do protestantismo facilitou e ajudou a consolidação das relações capitalistas, certo? Eu não sei se ele entendeu o que eu falei, porque o que eu disse foi exatamente isso, tá, professor André Luiz? O que eu disse não é que a ética do trabalho protestante é a única causa pela qual uma nação enriquece. Não. Mas que isso aconteceu, né? E ele vai destacar de maneira específica o calvinismo, porque o calvinismo ele tem algo que o distingue. E o Weber vai falar que é a doutrina da predestinação. Ele vai colocar isso especialmente ligado à doutrina da predestinação. Ele falou dos pietistas anteriormente. Nem todo pietista cria na predestinação. Alguns sim, mas não todos. Então, o Weber, ele explicou que o calvinismo, veja bem o que eu vou falar, o calvinismo ele proveu as bases éticas a partir da qual algumas nações protestantes que tiveram essa influência do calvinismo vieram a enriquecer, criando, mas assim, esse enriquecimento aconteceu de maneira automática. Ah, eu sou protestante, eu vou ser rico? Não. É uma ética. Uma ética, ela não influencia uma única pessoa, influencia várias pessoas. Você tem uma influência grande sobre uma nação. Várias pessoas tendo essa ética, inclusive católicos romanos. Você pode ser um católico romano e você ser influenciado por uma ética protestante, sabia? Você não precisa ser confessionalmente protestante para você ser beneficiado por uma ética protestante. Vou dar um exemplo. O Brasil é um país que ele tem uma ética ainda derivada do catolicismo romano. Isso influencia até mesmo evangélicos. Influencia até mesmo protestantes. E a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Você tinha uma ética predominante, uma ética calvinista, que trouxe uma influência tamanha sobre as pessoas que isso criou as bases para o desenvolvimento do capitalismo. Que bases são essas? O entendimento de que o trabalho é uma coisa boa. Se você entende que o trabalho é um castigo, como o catolicismo romano entende, você vai querer trabalhar muito? Não. O brasileiro até hoje é um povo que não gosta muito de trabalhar. Se você entende que o trabalho é uma forma de glorificar a Deus, e não um trabalho, e não um castigo, você vai trabalhar tendo satisfação no trabalho, vendo o trabalho como algo nobre. O católico tende a ver dessa forma, na sua ética geral, e eu não estou falando com isso dizendo que todo católico romano é vagabundo. Não entendam mal o que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo que a ética católica romana ela vai ter um ideal de boa vida. Eu quero uma vida boa. Eu valorizo mais o ócio do que o trabalho. Vocês veem isso na nação brasileira. O brasileiro ele tende a valorizar muito mais o ócio do que o trabalho. Isso atrapalhou o desenvolvimento do capitalismo. Então você tem uma ética voltada para o trabalho, você tem uma ética voltada para a acumulação de capital, porque os puritanos eles não só acumulavam capital no sentido de ficar juntando, não. Eles acumulavam e eram frugazes com as suas despesas. Eles deixavam de gastar dinheiro com coisas fúteis. Eles entendiam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O próprio Weber ele menciona isso na obra dele. Ele menciona o seguinte, que os puritanos eles tinham muita cautela em relação ao que fazer com o dinheiro. Eles não eram aventureiros no sentido de vou para um determinado lugar, vou ganhar muito dinheiro e está tudo certo. Não. Eles entendiam que você trabalhando paulatinamente, ganhando seu dinheiro, sendo frugaz, você vai ter dinheiro, você vai acumular esse dinheiro para sua família. Um ponto fundamental para o enriquecimento de uma nação são famílias prósperas. Famílias que têm uma sustentabilidade financeira. A gente não vê isso no Brasil hoje, até mesmo no mundo, né? Nos próprios Estados Unidos, isso hoje já está sendo prejudicado. Perdemos uma mentalidade puritana. Perdemos essa ideia. Nós, no caso, não perdemos, né? Os Estados Unidos perderam essa mentalidade de acumulação de capital, de frugalidade. Embora você ainda veja resquícios disso. Agora, no Brasil é zero. Então, o Weber ele vai defender o quê? Que o calvinismo ele proporcionou essa base na ética de um povo, a partir da qual um povo lida com o trabalho. E isso trouxe enriquecimento. E ele falou sobre o Japão. Cara, eu em nenhum momento neguei que uma nação ela possa enriquecer por outros fatores. Eu só falei o que o Max Weber apresentou. Que algumas nações, especialmente, isso é o que eu destaco, especialmente influenciadas pelo calvinismo, tiveram meios para enriquecer, enquanto os países católicos romanos não o tiveram. Os weberianos atuais eles vão, inclusive, relativizar muito mais essa afirmação de Weber. Eles vão dizer que essa afirmação de Weber, aqueles que concordam com essa afirmação de Weber, vão dizer que ela é verdade dentro de determinado período da história do capitalismo. Então, mas eu defendo isso, professor André Luiz. Você acha que eu acho que hoje a gente vai ter muito evangélico e o país vai ficar rico? Eu não defendo isso. Assim, me digam aí nos comentários, vocês já me viram defendendo isso alguma vez? Que vai ter mais evangélico, a gente vai enriquecer? Não, eu não defendo isso. Eu defendo que naquele período histórico, o protestantismo possibilitou isso. O máximo que eu vou dizer, professor André Luiz, é o seguinte: hoje, se você procurar ter aqueles valores, isso vai dar bons frutos. Mas agora, hoje, não existe uma ética sobressalente do calvinismo sobre alguma nação, como existiu naquele tempo. Né? Então, eu realmente entendo que a tese de Weber ela tem que ser relativizada. Não sei como você entendeu que eu acredito que ela é uma tese no sentido de tem mais protestante, tem mais riqueza, tem menos protestante, tem menos riqueza. Dentro de determinado período da história do capitalismo, a ética do trabalho, oriunda de uma cosmovisão reformada, facilitou a consolidação do capitalismo. Mas Weber e os weberianos nunca vão dizer, não vão fazer essa ligação simplista entre ética protestante, capitalismo e riqueza. É exatamente isso que eles fazem. O que torna um país capitalista e o que torna um país capitalista um país rico, porque uma coisa é ser um país capitalista, outra coisa é ser um país capitalista rico, são coisas diferentes. Então, o que torna um país capitalista e o que torna um país capitalista rico é um conjunto complexo de fatores que não se reduzem a determinada ética religiosa. Isso é um consenso tanto para Weber quanto também para os weberianos atuais, certo? Então, vamos analisar aqui os argumentos do Gabriel em torno do IDH. Bom, pessoal, assim, ele falou exatamente aquilo que eu trouxe. Né? Ele admitiu que existem outros fatores, né? Trouxe esse fato, né? Que existem outros fatores que não a religião, que a tese de Weber tem que ser relativizada. Só que em nenhum momento eu fiz essa associação aí que ele colocou, de que tem mais protestante, então capitalista, então rico. Não é isso que eu fiz. O que eu fiz foi localizar historicamente o desenvolvimento dos países protestantes por causa da ética calvinista em detrimento dos países católicos.
tá? Porque os países católicos não somente não desenvolveram, como eles atrapalharam isso, a título de exemplo, por conta da Inquisição. Então, pessoal, assim, eu queria dizer aqui, né, caso o professor André Luiz tenha escutado esse react, muito provavelmente ele vai assistir, que isso aqui não é nem uma tentativa de ser arrogante, né, de ser desdenhoso com a pessoa dele, né. Eu acredito que algumas coisas que eu falei ele não entendeu bem, né. Sobre a questão da maçonaria nos Estados Unidos, eu entendo que eu reconheci essa influência no meu vídeo, mas o meu ponto de divergência, talvez com ele, e eu até gostaria que ele se manifestasse, né, seja nos comentários, seja em outro vídeo, né, caso seja isso mesmo, eu não vou conseguir reagir ao vídeo inteiro, porque é um vídeo longo, mas acredito que já deu para ver, né, o que ele sustenta. O que eu queria dizer é o seguinte: a influência da religião protestante sobre os Estados Unidos, ela foi real, coisa que o professor André Luiz admitiu, e ela, em muitos aspectos, retardou a influência iluminista. E isso é uma coisa que eu pretendo elaborar melhor em outros vídeos. Eu acredito que hoje, se você olhar para os Estados Unidos, você vai olhar para uma nação secularizada. Hoje a gente não pode olhar para os Estados Unidos como uma nação protestante como foram ao longo de séculos. Mas uma coisa é fato, o protestantismo foi poderoso nos Estados Unidos, apesar da influência iluminista, apesar de toda essa estrutura jurídica influenciada por um pensamento anticristão, iluminista. E um exemplo que eu trouxe é um exemplo bem valoroso para trazer isso à tona, que é o próprio Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fez discursos citando a Bíblia, convocando jejuns. Eu entendo que o papel de um governante cristão é convocar jejuns em algumas circunstâncias. Eu acredito que é uma coisa que a gente perdeu lamentavelmente, né? Mas assim, o governante civil ele tem um papel de atuar em favor da fé cristã. Né? Entendo que assim, a gente hoje não tem uma nação cristã aqui no Brasil. Os Estados Unidos hoje são uma nação secularizada. Foram uma nação cristã, mas hoje passaram pela secularização. Então, hoje eu olho para os Estados Unidos, não são uma nação cristã. Razão pela qual o reconstrucionismo procura reconstruir isso. Aqui no Brasil, eu não acho que a gente tem que reconstruir, a gente tem que construir. Nós temos que, de baixo para cima, como eu defendi aqui nesse vídeo, que aconteceu nos Estados Unidos, a gente transforma a nação. E como que a gente transforma de baixo para cima? Obedecendo a Deus em todas as áreas da vida. A gente não transforma o Brasil querendo eleger governantes, botar um presidente lá, botar um prefeito lá, um governador lá. Isso pode ter o seu valor relativo, eu admito. Você que tem interesse político, se engaje na política, procure fazer algo bom. Mas agora, a transformação real mesmo, para fazer o Brasil deixar de ser uma nação não cristã, para ser uma nação consistentemente cristã, é de baixo para cima. E a gente tem a história como uma forma da gente aprender com os erros do passado. Não é porque eu acho os Estados Unidos uma nação referência que eu não acho que os Estados Unidos tenha cometido erros. Mas agora, é notável para mim a superioridade dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E quando eu digo superioridade, é por razões éticas. Não tem nada a ver com raça, não tem nada a ver com riqueza. Embora acabe conversando com essa questão da riqueza, especificamente. Eu não nego que exista influência iluminista, volto a dizer, existe influência secularista nos Estados Unidos, mas eu acredito que ainda hoje, em pleno século XXI, os Estados Unidos têm a base para uma resistência à modernidade, que o Brasil, por exemplo, não tem. O Brasil ele tenta fazer isso em alguns meios, como, por exemplo, a Brasil Paralelo, como o próprio Olavo de Carvalho tentou fazer. Mas eu não acho que isso é feito de maneira eficaz. Eu acredito que a maneira eficaz de fazer isso é sendo fiel à palavra de Deus, obedecendo à palavra de Deus, a partir de uma cosmovisão protestante. Mas, você quer aprender mais sobre isso, você entre na comunidade Filhos de Sacar, tá o link aqui na descrição do meu vídeo, lá você vai aprender comigo numa plataforma de ensino continuado. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.